Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Diga só, ele é santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Existe alguém como Ele? Existe alguém como o nosso Senhor e como o nosso Mestre? Igual a Ele não há igual, meu amado. Igual a Ele não existe. Ele foi o único e Ele é o único em nossas vidas. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar até aqui nessa noite, Pai. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre o coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, agora, pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, agora, pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Diga, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Ele é santo. Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, o único santo, o único digno de abrir o livro, o único digno de abrir os céus, aquele que está entre os 4 seres viventes, os 24 anciãos, aquele que se assentará ao trono, aquele que é santo, aquele que lhe foi concedido o poder dos céus, na terra e abaixo dela,
aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Não há, não há, não há. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Não há. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Se tá preso, te dou pra ajudar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Glória a Santo! Glória a Santo! Glória a Santo! Glória a Santo! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Santo, Santo, Santo é o teu nome, Pai! Oh, glória a Deus! Aleluia, amados, amém? O Senhor é santo, queridos. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui esta noite, glorificando e exaltando o nome do Pai Todo-Poderoso, amém? Amém. Nós não podemos deixar de reconhecer a grandeza do nosso Mestre, do nosso Senhor, amém, amados? Pegue sua Bíblia, rapidamente comigo, amém? Abra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Amém? Pai seja com vocês, os demais irmãos que eu ainda não havia cumprimentado, amém? Glória a Deus. Está feliz com Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Preparado aí para receber a palavra, amém? Amém. Pergunta para o seu irmão, está preparado? Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 12. Vamos ler o versículo 40. Parte B. Amém? Versículo 40, parte B somente. E depois nós vamos ler do 42 em diante. E vamos pegar parte do capítulo 3 aqui em nome de Jesus. Amém?
Atos capítulo 12, versículo 40, parte B. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Glória a Deus. Tem alguém na misericórdia aí? Se tiver, diga misericórdia, Senhor. Amém. Nós vamos ler Atos, fica ali, querido, no Novo Testamento, amém? Logo depois dos Evangelhos, você encontra Atos dos Apóstolos, amém? Vamos ler? A parte B é bem pequena, no versículo 40? Atos capítulo 12, capítulo 12, versículo 40, amém? Atos capítulo 12, versículo 40. Depois dos dois pontos, vamos ler assim, olha, diz: salvem-se desta geração corrompida. Vamos dizer juntos? Salvem-se desta geração corrompida. Mais uma vez, salvem-se desta geração corrompida. Versículo 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 da tarde. Estavam sendo levado para a porta do templo. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Poder sentar dando glória a Deus. Amém? A fé que vem por meio de Jesus Cristo deu saúde
perfeita aquele homem. Pedro continuou falando, Pedro continuou pregando. Por 2 instâncias, Pedro pregou ousadamente, cheio do Espírito Santo. A primeira vez foi quando o Espírito Santo desceu, ali, quando os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecostes, e Pedro começou a falar e ganhou umas 3.000 almas para Jesus aproximadamente. Agora aqui neste momento, eles estavam caminhando para o templo, e havia um homem que todos os dias era colocado ali. E aquele homem era colocado naquela porta chamada Formosa, a porta do templo, onde ele era deixado ali, porque ele pedia esmola. Ele ficava pedindo esmolas, ficava pedindo ajuda. O interessante saber é que as pessoas levavam este homem lá para pedir esmola, porque ele era aleijado de nascença. Nós lemos lá no primeiro versículo, lá do capítulo 12, 40, parte B, dizendo assim: aleluia, para que nós nos salvemos desta geração corrompida. Quantos querem ser salvos desta geração corrompida? Diga amém. Amém. Amado, escute uma coisa. Jesus se manifestou para que você e eu fôssemos salvos de uma geração corrompida. De uma geração que se passa décadas. Se passam décadas e décadas e cada vez mais ela vai se corrompendo. De uma geração que a cada 100 anos vai se corrompendo cada vez mais. E quando Pedro pregava, e quando Pedro falava ousadamente, Pedro fazia questão de mostrar aos judeus que eles crucificaram o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Pedro fazia questão de afirmar e de confirmar que este que havia sido crucificado era o Filho de Deus. E que eles agora são testemunhas, porque eles viram Jesus ressurreto. Eles eram testemunhas porque viram Jesus ressurreto e Jesus falou com eles. E Jesus comeu com eles. E Jesus esteve numa mesa de almoço com eles. Eles foram testemunhas de que Jesus morreu. O rei havia morrido, mas o rei havia ressuscitado ao 3º dia para desfazer as obras das trevas. E esse mesmo Jesus que ressuscitou, ele não ressuscitou para os discípulos somente, ele não ressuscitou somente para aquela era. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: ele ressuscitou por mim. Diga isso para esse irmão. Ele ressuscitou por você, por você, por você, por todos nós. E ele vem dizendo, e como Pedro pregava: salvem-se desta geração corrompida. Eu preciso ser salvo desta geração corrompida. Eu encontrei o Senhor, fui adiante do Senhor e o Senhor me encontrou. E eu busco a minha salvação. Você busca a sua salvação. Mais do que buscarmos a salvação, precisamos levar a salvação. Observe a pregação de Pedro e a atitude dele. Quando eles encontram este aleijado de nascença, este homem que era levado por pessoas e era colocado à porta do templo para mendigar. Interessante, por que as pessoas não ajudaram? Por que elas não iam ajudar ele lá, mas levavam ele à porta do templo para que ele pudesse mendigar? Talvez as pessoas achassem que aquele era o máximo que elas podiam fazer. Ora, vamos fazer com que este homem se sinta importante, né? Ou com que ele pelo menos faça alguma coisa na vida, já que ele é aleijado, né? Poxa, coitado, né? As pessoas tinham pena, né? Tinham talvez uma misericórdia ali, ou aqueles que passavam davam uma esmola, davam outra, mas na verdade ninguém podia dar algo que aquele homem esperasse. A única coisa que aquele homem esperava naquela porta formosa eram alguns trocados, eram algumas esmolas, porque todos os dias que ali ele parava, ele recebia esmolas. Ele talvez jamais imaginaria que sem alguém levá-lo ao médico, sem alguém levá-lo a algum lugar que pudesse ter, de repente ajudá-lo a se movimentar, ele jamais imaginaria que um dia talvez ele voltasse a andar, porque ele era daquela forma de nascença. E quando ele se depara com 2 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, aquele homem que pregava ousadamente aos judeus, que pregava ousadamente às pessoas que ouviam a palavra do Senhor, dizendo: olha, por que vocês estão perplexos? Por que vocês estão assim? Por acaso vocês pensam que nós o curamos em nosso nome? Vocês pensam que nós curamos com o nosso poder?
A saber, nós não fizemos isso. O nome daquele que é rei, o nome daquele que é Senhor dos senhores, o nome daquele ao qual vocês crucificaram e vocês mataram, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele tem feito isso. E é através dele, a fé deste homem, através dele, de Jesus Cristo, fez com que ele tivesse a saúde perfeita. Deus quer que você tenha, meu amado, uma renovação. Deus quer que você tenha a sua saúde perfeita. Deus quer restaurar você por completo, meu amado. Mas isso tem um nome. Isso tem algo que se chama apenas uma palavra. Qual, pastor? Fé. Porque quando eu tenho fé, as coisas acontecem. A fé é nas pessoas lá de fora. A fé é no homem. A fé é no pastor Everton. A fé é no nome de Jesus. Diga comigo, eu preciso ter fé para ter saúde perfeita. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Aquele homem, ele mendigava. Me dá uma esmolinha aí. Me dá uma esmola aí. E ele pedia. E ele solicitava. E cada pessoa que passava por ele, ele pedia uma esmola. Estava faltando uma coisa para aquele homem. Se salvar deste mundo corrompido. Se salvar da geração corrompida. A geração que vivemos hoje está corrompida, sim ou não? Tão corrompida que as pessoas praticam o pecado com naturalidade e para elas isso é normal. Mas o Senhor, diga para o irmão que está falando assim, mas o Senhor quer te salvar. Porque foi por isso que Jesus se manifestou. Ele amou o mundo de tal maneira, o nosso Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele se manifestou para me libertar e para me salvar de uma geração que já está corrompida. A geração naquele tempo se corrompia. A geração depois daquele tempo se corrompeu. E a geração que nós vivemos, muitos continuam se corrompendo. Mas assim como o Senhor levantou Pedro, assim como o Senhor levantou João, assim como o Senhor levantou Felipe, assim como o Senhor levantou homens usados por Deus, Barnabé, Paulo, assim como o Senhor levantou Timóteo, o Senhor levantou você nesta noite. O Senhor levantou você, sal da terra e luz do mundo, esta noite. O Senhor levantou a sua vida com a mesma autoridade que Pedro pregava. Pedro não tinha teologia, meu irmão. Pedro não tinha ali doutorado. Pedro não tinha pós-graduação. Pedro não tinha doutorado. Pedro não tinha mestrado. Pedro tinha a palavra de Deus. Pedro tinha o Espírito Santo de Deus. E quando alguém tem a palavra de Deus, quando alguém tem o Espírito Santo de Deus, nele há mais sabedoria do que há no mundo. Porque de ninguém ele é discernido. Porque o conhecimento deste mundo não pode revelar o que uma pessoa está passando agora, neste momento. Mas Deus pode revelar o que você está passando. Porque todo conhecimento deste mundo, por mais conhecimento que tenha, por mais tecnologia que tenha, não pode de repente pegar e salvar você neste exato momento de uma doença incurável. Mas Jesus pode. Porque quando as pessoas eram colocadas diante de Jesus, falava-se assim, olha, não tem mais jeito. Olha, por que você grita? Por que você chama o mestre? Não atormente o mestre. E as pessoas queriam se aproximar de Jesus. Por quê, pastor? Por quê? Porque elas sabiam que Jesus tinha o que ninguém mais tinha. Elas sabiam que Jesus fazia o que ninguém mais fazia. Elas sabiam que Jesus tocava onde ninguém tocava. Jesus pode fazer por você o que ninguém mais pode fazer. Porque Ele é o Filho de Deus. Mas para que eu seja liberto dessa geração corrompida, eu preciso querer isso. E eu preciso ter fé. Amém? Amém. Porque não adianta o Senhor querer te libertar. Porque quando Pedro está pregando aqui, olha o que Pedro fala para as pessoas.
libertem-se desta geração corrompida. Quando ele fala assim, olha, salvem-se desta geração corrompida, ou libertem-se desta geração corrompida, o que ele quer dizer? O ato de se salvar está nas suas mãos. Se ele está pregando, ele está falando assim, salvem-se desta geração corrompida. Então diga para o seu irmão, fala, irmão, a salvação depende de você. O que Jesus podia fazer, ele já fez. Ele morreu por nós na cruz, amém? Ele morreu. Não depende mais dele, porque ele já fez o sacrifício. Até porque se ele não fizesse, não ia ter salvação para ninguém. Agora depende de quem? De você. Salvem-se desta geração corrompida. Quem é que pode se salvar dessa geração corrompida? Pastor, só Jesus pode me salvar. Entre aspas, Jesus complementa, mas quem se salva é você. Como, pastor? Querendo, indo, desejando e indo adiante do Senhor. Você precisa seguir para Ele. Amém? Salvem-se desta geração corrompida. Você quer ficar nessa geração corrompida? Você quer ficar corrompido ou corrompida? Ou você quer se salvar dela? Se salvar. Não é isso? Eu quero a salvação. Irmão, escute uma coisa esta noite. Pedro aprendeu tudo o que podia aprender com Jesus. Nele havia o Espírito Santo de Deus. Ele pregava ousadamente. Pedro não era letrado, nada. Pedro era um pescador, irmão. Mas agora aqui ele está falando como homem, com muita sabedoria e entendimento, que ninguém conseguia nem sequer argumentar contra ele. Nem contra João alguma pessoa conseguia argumentar contra. Quando esses homens santos chegaram perante o Sinédrio, nele havia tanta sabedoria que os juízes daquela época, os juízes ali, as pessoas que julgavam aquele Sinédrio, não podiam se levantar contra eles, porque neles havia tamanha sabedoria, mas que não vinham deles, vinham do alto, vinham do Pai. Por quê? Conheciam a palavra de Deus. E neles estava a palavra de salvação, a palavra de libertação. Sobre a tua vida está a palavra de salvação, a palavra de libertação. Nós precisamos nos salvar dessa geração corrompida. Pastor, como eu faço isso? Renunciando às coisas que corrompem o caráter do homem ou da mulher. Porque para ser cheio do Espírito Santo, irmão, nós estamos no mês do Pentecoste, não é isso? E o Pentecoste, ele se alinha certinho com o Santa Ceia e com o sacrifício do Senhor. Como assim, pastor? Ora, porque quando o Senhor ascendeu aos céus, Ele falou que enviaria o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. Quem? O Espírito Santo, para que não ficássemos só. E porventura o Senhor, quando faz a última ceia, Ele ainda diz, olha, fazei isso em memória de mim, até que eu volte. Nós temos o ato de Santa Ceia que fazemos, até que o Senhor volte, fazendo memória do Pai, de tudo que Ele fez e realizou por nós. E nós ainda temos a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos foi deixado para que continuemos a missão, para que continuemos o propósito, para que sejamos revestidos do poder e esse poder possamos passar adiante. Então os dois estão coniventes um ao outro. Porque não tem como, irmãos, querer fazer menção em memória de Cristo e não querer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se eu quero fazer memória de Cristo, o sacrifício dele por mim, eu preciso desejar mais o que na minha vida? O Espírito Santo de Deus. Perceba você que este homem era levado para a porta chamada Formosa, em aquele templo, pórtico, lá no pórtico de Salomão, onde eles estavam, onde Pedro estava com João e onde ele começou a pregar. Antes de pregar, Pedro estava caminhando e ele passa por este homem. Este homem lhe pede uma esmola. Pedro e João olham dentro dos olhos dele. Querido, homem de Deus e mulher de Deus, quando quer resolver um negócio, quando quer ministrar uma palavra, não olha para o chão, olha nos olhos. Não desvia o olhar, olha na fronte assim, nos olhos. E Deus usa. Essa autoridade que o Senhor nos dá, meu amado, faz os inimigos tremerem na base.
faz os demônios temerem na paz. Porque sobre você é uma autoridade, não